Vocês estão acompanhando a treta daquele pastorzinho de 14 anos que engana várias pessoas, fala aquelas línguas estranhas dos pastores, e agora parece que o Conselho Tutelar bloqueou ele de ser pastor, obrigou ele a voltar a estudar e nem pode mais publicar nas redes sociais. Vocês estão acompanhando isso? Bom, hoje isso me trouxe um assunto que eu queria falar que está entalado na minha garganta faz tempo, que é difícil ser cristão no Brasil. É difícil, é complicado ser cristão. Até porque se a gente entrar em debates aqui altamente profundos sobre o que significa ser cristão, é um assunto que não acaba mais. Mas eu vejo aqui no Brasil, até pelas tretas que estão acontecendo nesse exato momento, ser cristão é uma coisa bem confusa, bem difícil, porque é separado aqui no Brasil em três vias de cristões, né? E nenhuma dessas três me agrada e também provavelmente não te agrada. Eu vou te falar dessas três. E é claro que tem coisas boas nas três também, mas enfim, vamos conversar um pouco sobre isso. Senhores, me chamo Copini, tenho um canal no YouTube que fala sobre assuntos diversos para homens ou às vezes assuntos que estão na mídia, de coisas que estão acontecendo. E nesse exato momento o assunto é pastor e igreja católica, ambos sendo polêmicos. Falo hoje de Goiânia, quero que você deixe um aí, Copini, tô aqui. Hoje falo de um Airbnb aqui. Esse é o Airbnb que a gente está hospedado. Aqui está meu excelentíssimo filho, né? Hoje minha mulher teve que sair, né? Depois de 14 dias acordada, noites acordada, né? Agora ela conseguiu sair um pouco, né? Fiquei aqui com meu filho. Ele está aqui participando do vídeo também. Bom, vamos lá. No Brasil, nós temos três vias principais de pessoas que são cristãs dentro de diversas igrejas, né? Vamos separar em três vias, assim, por assim dizer. Não vou entrar num assunto teológico, vou manter essa linguagem acessível a todos. E ao final desse vídeo nós vamos tirar uma conclusão, né? Tiraremos uma conclusão muito importante. A primeira via é uma via evangélica de pastores que pegam um público mais baixa renda, que são aqueles pastores, é um exemplo do pastor Mirim aí, que acabou de ser censurado, aquele que fala as línguas estranhas, aquele que é meme, aqueles pastor que vira meme na internet, que claramente estão falando para um público de nível de consciência e nível financeiro mais baixo. Essas igrejas, né, de pastor que fala gritando, de pastor que fica pulando e dando voltinha, que torna esse culto uma coisa quase pagã, de certa forma, né, uma coisa meio esquisita de se ver para quem não aceita, para quem não sente a mesma frequência de conexão com Deus, olhando vídeos assim na internet de pastores pastoreando suas ovelhinhas. Estou falando daquele evangélico meme, aquele evangélico classe baixa, mentalidade baixa, que é uma igreja que fala de salvação, que promete atalhos, entre outras coisas. Essa é uma via. E não estou dizendo que ela é de todo ruim, não estou dizendo que todo pastor é mal intencionado, mas todo pastor que está na internet fazendo essa coisa que facilmente vira meme é uma pessoa mal intencionada. Então o problema não está no pastor em si, mas na internet, talvez. Então eu não estou dizendo que isso é de todo ruim. Tem pessoas que, cara, sei lá, uma pessoa que está passando por um problema muito grave na vida, um problema muito complicado, um problema de, sei lá, envolvimento com narcóticos, está numa situação deplorável e essa pessoa precisa da igreja nesse sentido. Talvez a igreja pode ajudar, mas não vamos esquecer que essa mesma igreja cobra 10% do seu salário como dízimo. Ela te induz a fazer isso. E essa não é a realidade do brasileiro, né? Não é a realidade do brasileiro de classe baixa, inclusive. Então isso por si só já é algo bem esquisito. Aí me responde o seguinte: será que as igrejas cool, aquelas igrejas de parede preta, também cobram 10% dos blogueiros milionários? Essa é a questão. E justamente essa é a segunda via, que também é evangélica, também são pastores, mas aqui quem está pastoreando as ovelhas são os pastores
com milhões de seguidores, que tem reels viralizados e cortes, uns Dave Leonardo, essas coisas, esse naipe de gente. Esse tipo de pastor, que são igrejas bonitas, paredes coloridas, uma coisa que é um pouco diferente do que se vê nessas outras igrejas, é a igreja de rico, igreja de evangélica de rico. E só que você vê o pastor vestindo uma roupa muito cara, um tênis muito caro, é Gucci, são marcas grandes, um relógio de 300, 400 mil reais, e tudo essa coisa dinheirista. Até uns dias atrás estourou um meme daquele cara lá, barbudo, falando, né, doações, enfim, de tênis e coisas extremamente caras, caríssimas, que tem uma única finalidade. Uma roupa cara, um Rolex caro, tem uma única finalidade: fazer com que o seu membro pareça maior do que ele é. Ou seja, o cara rico, ele tem uma conta milionária, mas ele não aparenta ser milionário, a aparência dele não condiz com a classe social, então ele precisa de adornos para se posicionar, né, para ser aceito, para gerar admiração no gado. Então aí vem os adornos do cara, né, a roupa, o relógio, o carro, entre outras coisas, né? E isso misturado dentro de uma igreja de rico não combina. Um estímulo à vaidade, um estímulo ao culto aos bens materiais, ele simplesmente não combina, não combina com a palavra que é ensinada ali. Que inclusive são igrejas que têm área VIP, são igrejas que têm show. Não combina. Essa é a segunda via, mas sim a terceira via, que eu estou falando mal aqui do setor evangélico, que é um CNPJ, que é o mercado mais fiel e fértil do Brasil, né? O mercado mesmo, vender coisas para essas pessoas é muito fácil. O mercado mais fértil não é o da saúde, não é o da beleza, não é o da saúde mental. O mercado mais fértil é o mercado do fanatismo. E é por isso que hoje Legendários é uma coisa tão eficiente, financeiramente falando, para os donos, né? Não para quem participa. Pode ser que sim, muitas pessoas tenham colhido bons frutos disso, não vou dizer que não. Eu conheço pessoas que participaram. Acho que meu filho está fazendo cocô. Eu conheço pessoas que participaram, porém, analisando isso como negócio, tudo que é meio dinheirista simplesmente não combina com o espiritual, na minha visão. Eu posso ser muito limitado em pensar assim, mas, né? Só que aí você automaticamente chega na conclusão de que, não, então se fala de culto, fala de dízimo, fala de igreja de coisa parede preta, então o ideal é a única igreja de todas, a católica, apostólica romana, e talvez até seja, mas talvez não. Porque isso no Brasil também é meio esquisito. Não a igreja em si, inclusive nem a evangélica em si, mas estamos falando dos seus representantes na internet. É isso que eu estou criticando, é preciso deixar bem claro que é isso que eu estou criticando, dos seus representantes na internet, tá? E não ela como um todo. E como que a Igreja Católica hoje está na internet? Eu não estou tecendo uma crítica sobre a igreja em si, sobre aquela igreja que está ali no centro de toda a cidade, que faz ações beneficentes, que tem a missa todo domingo. Eu estou tecendo críticas aos principais representantes da Igreja Católica no Brasil, e nem são padres, são os principais influenciadores católicos. Que misturam, mas eles são só influenciadores. Não, cara, se o conteúdo desses caras é pautado em cima do catolicismo, então são os principais influenciadores. E como que eles estão hoje? Esses são aqueles caras, aquela bolha conservadora do YouTube e do Instagram, defende algo quase que político. Você vai entender de quem eu estou falando, do jeito que eu estou falando. Que defende que a mulher tem que ser um ser quase que muçulmano. Né? Você é homem com 42 anos querendo achar uma mulher virgem de 18. Né? Isso simplesmente não faz sentido. É isso que essas pessoas pregam. Elas são os caras que estão pregando no Instagram que homem não usa bermuda, que homem só se veste de terno, porque em 1950 era assim, que homem não usa regata, que homem não sei o quê. São aqueles caras que geralmente são coaches de relacionamento para conservadoras, né? Que se dizem, de certa forma, mais próximos de Deus, ou preferidos de Deus, ou com um vínculo familiar com as pessoas lá do Vaticano. Você já viu caras assim, tem caras assim que você sabe que tem. Todos eles têm o mesmo tom de voz,
o mesmo tom de roupa, todos eles têm umas caras de diarreia, fumando charuto no Instagram para parecer um pouco mais foda, degustando bebidas alcoólicas destiladas, porque isso é um símbolo de elevação intelectual, como se existisse uma elite intelectual no Brasil, ou como esses mesmos caras dizem, aristocratas espirituais. Pessoas que ficam dando conselhos nos seus boxes de pergunta do Instagram, em que o homem deve sustentar a casa, não importa a sua situação, não importa quantos filhos você tenha, que você tem que fazer muitos e muitos filhos, porque a Igreja Católica diz isso, e eu não estou nem tecendo críticas à Igreja Católica, à Bíblia, à fé das pessoas, eu acho que tem que ter mesmo, acho que tem que ter filho, acho que tem que ter uma vida mais conservadora, sim, mas a questão é o jeito que esses caras falam. E que o homem ele tem que sustentar a casa, é óbvio que sim, mas é proibido que a mulher sustente. Tudo bem, se você é um cara milionário e quer ter vários filhos e você sabe que ser mãe dá trabalho, eu tô vendo isso na prática agora, minha mulher tá tendo muito trabalho em cuidar do meu filho aqui, e agora que ela pode descansar depois de 14 dias, 13 ou 14 dias, não sei, mas cara, aí você vê seguidores tratando esses caras como deuses, como gurus supremos, e passando necessidade com o marido fazendo Uber, e a esposa não trabalha, porque o mentor diz que mulher não trabalha, mas a esposa teria uma total condição de trabalhar, não é porque ela não quer, ela até gostaria, mas os gurus dizem isso. E é assim que eu vejo os cristãos do Brasil divididos nessas 3 bolhas. E claro que tem gente boa dentro e fora das bolhas, tem outras bolhas, mas as principais são essas. A bolha do cara de classe baixa evangélico, que tem os pastores gritando e fazendo algazarra dentro de uma igreja. A outra é dos pastores dos legendários, né, dos caras ricos, das paredes pretas, das coisas VIPs, usando marcas caras, uma avareza sem tamanho, mas prega a palavra. E a outra é a bolha conservadora, onde se coloca uma aristocracia espiritual, e você é um lixo se você não fizer parte dessa aristocracia espiritual. Os caras que fumam charutos, que falam de uma forma elegante, que promovem uma certa virtuosidade que nem existe neles, e que sabem que você é um lixo humano, porque você não faz parte dessa aristocracia, mas você segue, você paga para participar dos cursos, você lê os livros desses caras. Enfim, são os conservadores católicos, né? Até mesmo tem muitos aqui no YouTube, até mesmo dentro dessa machosfera tem muito, né, que são os católicos mais ferrenhos, que fazem react de puta, que falam mal do relacionamento de todo mundo, que é os caras que defendem que o homem tem que ser honrado, ele tem que defender a sua família, a posse de arma, e que muitas pautas eu concordo. Mas, no final das contas, fazem aquela lista de mulher que pinta as unhas é puta, mulher que faz não sei o quê, sabe essas coisas? Essa é a bolha espiritual do Brasil, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma espiritualidade mais livre. E, calma, Benjamin, e procurar Deus dentro e não fora, e independente de como você acredita, e não precisar de um intermediador para achar alguma coisa espiritual dentro de ti. Eu vou encerrar o vídeo, preciso pegar meu filho no colo agora, tá? Tá chorando. Então, nos falamos mais amanhã. Muito obrigado pela atenção.